Eu queria dar continuidade à nossa leitura bíblica, né? O nosso estudo bíblico aqui. O último vídeo eu parei na carta aos Gálatas. Então, seja bem-vindo, você está no Comente Bíblia. E parei de fazer vídeos há alguns dias. Pretendo fazer live aos sábados para a gente comentar sobre a Bíblia em ordem cronológica. O primeiro comentário que eu preciso fazer aqui é que eles pararam de fazer a Bíblia em ordem cronológica. Entrei em contato com uma editora, né? Disseram que não tinha nem previsão de repor o estoque, não. Eu comprava a 80, 90 reais, com frete, chegava aqui por 100, 120 reais. Agora estou encontrando aí de 300, tem gente oferecendo de 350, 400 reais uma Bíblia dessa. É uma obra sem igual, tá? Bíblia em ordem cronológica. Não é de estudo cronológico, é Bíblia em ordem cronológica. Ela é montada na cronologia do tempo, no tempo, né? O Cronos, vamos dizer assim, né? Kairos é o tempo de Deus e o nosso tempo é o chamado Cronos. Então, ela é montada dentro do nosso Cronos e ela ajuda muito no entendimento das coisas. Eu sempre falo para as pessoas que dificilmente quem lê Bíblia, mas lê só a Bíblia mesmo, convencional, não consegue ter tipo, nem um terço do entendimento histórico da Bíblia aqui, porque, por exemplo, tem 20 livros separando ali Esdras e Neemias de Ageu, só um exemplo que eu sempre dou. E Ageu viveu mais ou menos naquela época, né? Do Zorobabel, filho de Sealtiel. Você viu Ageu profetizando sobre a reconstrução do templo e enquanto as pessoas estavam construindo suas casas. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a cronologia dos evangelhos é uma coisa tremenda, é muito bom. E a gente tem ali, quando você pega uma narrativa, por exemplo, de Mateus, se tem a mesma história em Marcos e Lucas, você vai automaticamente obter aquelas histórias todas juntas. Isso é formidável, né? Porém, a Bíblia não estou mais fazendo. Não sei se vão voltar a fazer essa Bíblia. Quem tem, segure. E quem não tem, pode ver aí no comentário, que tem o número do meu WhatsApp, pode me pedir um exemplar que eu mando, mas é em PDF, tá? Em PDF eu mando para você. Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o primeiro vídeo dessa semana. Fica comigo. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, se você tem Bíblia em ordem cronológica, a página 1199 da Bíblia em ordem cronológica. Mas se você não tem, o que você faz? Você vai lá em Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 6. É o primeiro texto. Depois a gente vai seguir para um outro texto, tá bom? É ainda em Gálatas, mas é outro texto. É onde parei no último vídeo. Ele diz assim: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Gálatas 2:2 diz: eu fui para lá, para onde? Para Jerusalém, né? Eu fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. E eu fiz isso, porém, eu fiz em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente ou em vão. Ele começou devagar, né, em particular com aqueles que pareciam ser mais influentes. Depois ele vai dizer que os mais influentes são os colunas Pedro, João e o Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor, o presbítero da igreja de Jerusalém, igreja local. No versículo 3 diz assim: olha, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Tito, grego, ele não foi obrigado a circuncidar-se. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que, na verdade, Paulo está dizendo é o seguinte: eles não exigiram isso de Tito, esses cabeças, esses que eram mais influentes, não chegaram dizendo: ei, tem que circuncidar Tito, não teve nada disso. Mas os enxeridos, né, o pessoal da circuncisão, aquele pessoal que traz problema para o Paulo,
aquele pessoalzinho legalista, estava vindo e simplesmente estava se entremetendo aqui, né? Espionando a liberdade, né? Que eles têm, segundo ele, que temos em Cristo. Versículo 5, Paulo diz assim, ó, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Ou seja, queridos, o que ele está dizendo para os Gálatas aqui foi que eles tiveram que ter um posicionamento sério com relação a essa prática da lei versus o Evangelho do Senhor. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. E aqui na primeira parte da carta de Paulo aos Gálatas, ele está reclamando de quê? Está reclamando dos Gálatas terem deixado o Evangelho que eles receberam e trocado por outro Evangelho, porque alguém vindo de Jerusalém começou a ensinar lá que teria que cumprir a lei de Moisés se quisesse ser salvo. Isso é mentira, isso não existe, né? Não existe. O apóstolo João, na segunda carta dele, isso é bem mais para frente, né? Aqui né? Depois que Paulo morre, João está em Éfeso, ele escreve a segunda carta, ele diz, se alguém vem a você e não traz essa doutrina consigo, nem o recebais, não é para ser hospitaleiro com essas pessoas. Por quê? Porque na época do Paulo, era esse pessoal da circuncisão, que ia perturbar o povo e dizer que, olha, tem que circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, bababá. Né? Isso não é base de evangelho, isso é judaísmo puro. Enquanto que lá na época do João, mais para frente, vai aparecer alguém dizendo que Jesus nem veio em carne, Jesus, o Filho de Deus, ele não veio em carne. Isso quer dizer que ele não morreu, ele não ressuscitou, quer dizer que toda a nossa pregação é inútil se uma pessoa aceita uma ideia dessa. E tinha aqueles missionários do mal que ia de casa em casa e querendo ser hospedado nas casas para ensinar tais heresias. Então João disse que não era nem para receber esse tipo de gente. Versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Em que sentido? Não me acrescentaram nada no sentido de trazer uma revelação nova, um entendimento novo da parte de Deus para o evangelho que Paulo já pregava. Porque o evangelho dele foi recebido por revelação, certo? É interessante. O Paulo ele ficou desgarrado, né? Depois que ele fugiu de Damasco, ele ficou desgarrado, mas não desviou. Ficou sozinho pregando, ficou sozinho afirmando que Jesus era Cristo, até que Barnabé foi para Antáquia, que é Antioquia, depois foi buscá-lo e aí começou aquelas viagens missionárias. Hoje agora Paulo está dizendo dos sacrifícios que ele teve que fazer para manter a verdade do evangelho, um evangelho puro, sem mistura. E quando eu falo mistura, é algo que estraga, gente. Presta atenção aí, você que põe aí gasolina no seu carro, imagine uma gasolina adulterada, que misturou com alguma coisa, uma gasolina com água, ela vai funcionar? Não vai prestar, né, irmãos? Não vai prestar. Então, sempre tinha esses falsos irmãos que tentavam colocar heresias no meio do evangelho verdadeiro e queriam realmente reduzir a liberdade que os cristãos têm, reduzir a nada, né? Tipo assim, não, você tem que... É outra religião, mas tem que atender a todas as regras judaicas. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Cristão é cristão, não é judeu de nova aliança como a gente vê por aí, não. Cristão é cristão, certo? Ele diz, nós não nos submetemos a eles. E o questionamento que eu faço para vocês nós temos nos submetido a alguma pressão? Porque hoje nós não recebemos em nossa casa, nem em nossas igrejas, nós não recebemos muitas pessoas vindo ensinar heresias, não. Mas nós não precisamos de pessoas vindo em nossa casa para ensinar o que não presta, não. Olha, a quantia de heresia, a quantia de coisa nociva, terrível, que é ministrado para nós, para nossas crianças, para nossos filhos, através do smartphone, por exemplo, do iPhone, né, a internet aí. E aí, muita gente tem deixado a verdade do evangelho ser misturada com coisas bem falsas, coisas que não levam realmente, não levam ninguém para frente, certo? Amém, queridos? Bom, aqui até o versículo 6 era mais ou menos isso que eu queria comentar, certo? E aí no capítulo 2 de Gálatas, agora vai falar um pouco sobre a justificação pela fé. Gálatas 2 vai falar do 15 ao 21, vai dizer assim, ó: nós judeus de nascimento
e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Eita, ele está dizendo que nem os judeus mais religiosos, eles têm esse entendimento. Ninguém tem como ser salvo pela prática da lei. Entendeu? Nem os judeus têm esse entendimento. Como é que um cristão acha que se cumprir a lei de Moisés, alguma parte da lei, vai ser salvo por causa de prática de alguma coisa? Não tem condição, não tem condição, certo? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E quando você começa a misturar a prática da lei de Moisés com a verdade do Evangelho, você adultera o Evangelho. O Evangelho, ele deixa de ser puro. Ele deixa de ser um Evangelho autêntico, não é? Tudo que você mistura, tudo que você mexe, tirando a pureza, de certa forma perde o valor, né? Ou seja, tudo que você adiciona, você causa assim, você adultera aquela composição, né? O Evangelho é da mesma forma. O Evangelho é a verdade do Senhor. Quando você começa a colocar uma interpretação particular, pessoal, contrário àquilo que é literal, que nem precisa, muitas vezes, não precisa de interpretação, coisa nenhuma, você está, de certa forma, adulterando a verdade do Evangelho. E isso não é bom e não ficará impune quem fizer isso. Ninguém vai ser justificado pela lei, né? Então não é pela prática das obras. Tem muita gente achando que tem que fazer caridade para ser merecedor do céu. Você pode, a partir de hoje, fazer caridade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mesmo assim, você nunca vai ser merecedor do céu. Nenhum de nós será merecedor de coisa alguma, assim, eterna. Nada. Por quê? Porque todos nós pecamos, né? E estamos destituídos da glória de Deus, exceto quando os que aceitam Jesus, ou que se rendem a Jesus e o têm pela fé, né? Nas promessas dele. E aí são salvos da ira vindoura. Versículo 17. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Ou seja, existe uma nova aliança, porque a velha aliança ela se tornou obsoleta. Você está entendendo? Só foi preciso vir uma nova aliança, porque a primeira aliança não era suficientemente boa para manter, para salvar ninguém. Pois bem, muito obrigado então por ter assistido esse vídeo até aqui. E quero te convidar para participar comigo no próximo sábado, às 20 horas, da nossa live semanal. Valeu!